Uma vez eu li uma frase atribuída a um rapaz chamado Cauê La Scala, confesso que não o conheço, mas gostei muito da frase que diz exatamente assim: tenha mentores, não ídolos. A mentoria faz enxergar os horizontes, mas a idolatria cega. A gente não vai falar de mentoria hoje, na verdade a gente vai falar de uma coisa muito mais legal, que é o antídoto contra a vida merda. Mas eu queria falar sobre essa história aqui de mentor, porque o cara que vai nos ajudar a conversar sobre o antídoto da vida merda, que até trouxe, né, esse título pra gente, ele vai contar de onde veio, ele é um mentor informal, quase que um patrono aqui do Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Talvez ele nem soubesse disso, né? Aliás, acho que nem Pailu e Júlio, que são meus comparsas aqui, sabiam dessa história. Mas eu vou contar isso depois que a gente rodar a vinheta de mais um episódio que não será uma merda, porque a gente vai trabalhar para ser sensacional, do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Bem-vindos, bem-vindas, todos, todas, a esse nosso podcast que é bastante... Como é que eu posso dizer assim? Uma coisa que aduba, faz o quê? Ela nutre, né? Enfim, esse podcast que faz as plantinhas mentais crescerem na nossa cabeça e que hoje vai receber um convidado que, como eu falei na abertura, é um patrono informal. A gente vai receber o André Chaves, ele já vai se apresentar. Aliás, ele tem tanta coisa para contar que vai ser um papo sensacional. O André, ele é meio que o patrono desse podcast, porque alguns anos atrás, quando eu comecei a pensar na possibilidade de ter um podcast, uma querida amiga, Regina... um beijo pra você, falou, você precisa conversar com o André. O André já tem um podcast, ele já vai contar do podcast dele e acho que ele pode te dar umas dicas. E eu queria fazer uma coisa bem mambembe ali, gravando no celular mesmo e tal. Aí conversando com o André, ele falou, pô, cara, faz uma coisa caprichadinha, vai pra um estúdio, faz bonitinho, pensa num tema e tal. E aí eu, poxa, né? Achei que ia fazer de qualquer jeito, já ia sair fazendo e o cara... né, me deu um banho de água fria. É que um banho de água fria acorda às vezes a gente também, né? Dá uma acordada. E aí eu acordei, e aí depois, conversando com o Pailu, ele trouxe uma história incrível, que acho que você já contou aqui, do cara que no Lava Rápido virou pra você e falou assim, categoricamente, né? Você tem que fazer um podcast. Imagina um cara do nada, que você nunca viu na sua vida, vem com uma mensagem tão categórica. Aí depois chamamos o Júlio por livre e espontânea pressão, né? E ele veio. E hoje a gente vai poder receber esse cara para fazer um papo com a gente muito bom e poder ser homenageado, de certa forma, aqui pela ajuda que nos deu, pelo empurrão que nos deu. E nem imaginava, hein, cara? Passamos de 50 episódios já. Você com mais de 4 anos de podcast tem uns filhotes aqui, acho que nós somos um deles, hein? Muito bem, muito bem. Muito bom. Pô, um prazer estar aqui, cara. Pô, e muito legal essa história. Eu não sabia mesmo como tinha evoluído, né? Eu lembro que a gente teve um papo lá atrás, e eu só, né, falando um pouco da onde que era o caminho aí que eu tava imaginando. E, puta, que legal, cara. 50 episódios e que seja, né? Vai pra frente agora, né? Vamos. Missão de vida, né? Propósito. Frente, né? Muito A gente bom. tem um propósito, Propósito né? na vida. Sabe, de atingir 100 episódios pro... Ah, é, cara, existe uma... Ajuda nós. Ajuda nós, nem que seja por uma questão rock and roll. O Júlio nos prometeu que quando nós chegássemos em 100 episódios gravados e publicados, ele ia fazer uma tatuagem. Eu adoro tatuagem. Não vai ser Trump na testa, né? Não, acho que não. Vai ser a língua do Rolling Stone na bunda. Divulgada no geral, assim, né? Enfim, então nós precisamos chegar em 100 episódios, cara. Eu não tenho nenhuma tatu, eu sou super careta, tudo mais, não tenho nada. Daí a gente jogou. Na verdade, eu tinha falado de seguidores, né? Mas tudo bem, pode ser, ó. Vou aceitar o desafio aí. Bom, então aproveita e já disse. Como é que você tá, Júlio? Tudo bem? Eu tô bem sim. Sem tatuagem por enquanto. Gostei do por enquanto. Por enquanto. Pailu Soares, você tá bem? Tudo maravilha. Maravilha. Então vamos perguntar ao nosso querido convidado, senhor André Chaves, o senhor tá bem? Tô bem, também sou virgem de tatuagem. Viu? Ah, você também não... Pô, estávamos falando de rock and roll aqui, né, nos bastidores. Tem esse estereótipo todo que todo roqueiro tem tatuagem. Você foge um pouco ao estereótipo? Eu nunca fugi, é que eu sempre ensaio, aí eu dou um passo pra trás, aí uma hora aparece. Então o André tá prometendo aqui que quando chegarmos a 100 episódios, ele fará tatuagem junto com o Júlio. 100 mil seguidores. Olha, vai que, né? Vamos nessa. De um cérebro, beleza? Beleza, muito bem. Pessoal, o título, né, do nosso bate-papo, esse podcast que cada vez mais tem percebido que o seu propósito é falar de propósito, hoje vai na veia, vai direto nessa história de propósito na vida, do que viemos fazer aqui. E olha que título maravilhoso. E aí já te peço, André, pra você contar um pouquinho de você e conta onde veio, né, de onde veio esse título, que é O Antídoto contra a Vida Merda.
cara, a gente precisa demais de um antídoto pra não ter uma vida merda. André, bem-vindo. Divirta-se aqui com a gente. Pô, vamos lá, cara. Novamente é um prazer aí estar falando com todos aí, com a tua audiência também. Então vamos lá, esse título não é meu, esse título é do Paulo Lima, da Trip, acho que quem é da geração X aí conhece, né? O dono da Trip, quer dizer, um cara que com a cabeça super na frente, na vanguarda. E ele, eu escrevi um livro há 7 anos atrás, eu pedi para ele escrever o prefácio. O problema foi tirar ele do surf, né, para ele escrever. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, Paulo, faz aí, cara, faz. E ele ficava enrolando, até que ele fez esse super título aí e explicou um pouquinho o que era o livro, né? Assim, só falando, voltando um pouquinho, né? Há 7 anos atrás eu escrevi um livro com mais 2 autores, com pessoas que assim a gente conversava informalmente em café e a gente dava mentoria para algumas pessoas, né? De diversas áreas, assim, mas eles são profissionais de RH, né? Um é professor da GV, outro é um diretor de RH de uma empresa grande, e eu de mercado. Então a gente começava assim a trocar ideia sobre algumas pessoas que a gente dava aconselhamento, né, profissional. E uma coisa que a gente percebia é que existia uma linha transversal que tudo que a gente falava, de todas as pessoas, isso era uma coisa que era incomum em todas elas, que é o seguinte, era uma palavra chamada vitimização. Poxa. Todos, assim, de todo mundo que a gente falava, é a terceirização da culpa. Eu sou preterido, na verdade. O chefe adora todos e me odeia. Então, assim, essa questão de nunca a pessoa olhar para si próprio e sempre estar olhando com um fator exógeno à existência dele, que isso que está me prejudicando. E foi isso que foi o grande motivador, cara, da gente ter falado, pô, por que se a gente fizesse o seguinte, cara? Quer dizer, o que a gente faz, né, por exemplo, né, em aconselhamento, é exatamente essa busca de autoconhecimento, né? Olhar profundamente né, internamente para ver quais são os seus assets, aonde que eu estou errando, aonde que eu estou acertando, etc. E ele falou, por que não externalizar isso para um livro? E a gente criou um livro há 7 anos atrás chamado Restart Me Up. Que é exatamente, é quase um restart mesmo. Veio da música dos Stones? Start Me Up? Veio mesmo dali a referência? Não veio, mas assim, Podia ser. Podia ser, exatamente. É como se fosse uma retomada, né? Puta, pera um pouquinho, deixa eu dar uma parada, um pit stop e voltar à tona, né? Olhando um pouco mais significado de vida, assim, ressignificar propósito de vida. E a gente foi um trabalho profundo. Ele, assim, foi muito interessante, porque assim, foi 3 anos antes da pandemia. Muita gente fez essa reflexão na pandemia. Né? A pandemia foi, eu acho que, um grande motivador de muita gente parar um pouquinho, né? Peraí, cara, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, etc. Então foi um pouco antecipado isso, foi quase um preview de uma sociedade que estava à beira de um colapso, de um burnout, assim, né? Todo mundo e deu um passo para frente, né? Tava na beira de um burnout, de um colapso e deu um passo para frente. Exatamente isso. Então, o que a gente percebia, as pessoas estavam assim, trabalhando feito loucos, infelizes, né? E a gente falou, por uma hora, cara, as pessoas vai ter que dar uma parada, né? E vai ter que fazer esse trabalho de ressignificação. E foi o que a gente fez nesse livro. Inclusive, a gente... Puta coincidência, cara, que a semana passada a gente se reuniu, né? Os 3 autores. A gente quer fazer uma versão no ano que vem, já também com esse foco, trazendo já a pandemia, trazendo trabalho híbrido, trazendo outras coisas, né? Outras variáveis que vieram a partir daí, né? E também ver se a gente faz essa versão nossa antiga em inglês, né, para fora, né? Então, mas você vê como a gente está muito conectado, né? Assim, né? Até com o próprio propósito de vocês, né? Do que vocês estão fazendo junto com esse tipo de conceito aí, de ressignificação, de autoconhecimento, de como é que eu faço a minha vida não ser uma vida merda, né? E aí eu acho que o Paulo Lima, ele achou a frase perfeita. Falou assim, cara, é isso. Quer dizer, né? Não é como você deixar de ser uma vida gratuita, assim, sabe? Uma vida sem sabe, um tipo de propósito, onde eu quero chegar, não sabe. Entendeu? Sem sentido. Sem sentido, exatamente, né? Bom, engraçado essa coisa da sincronicidade. Carl Gustav Jung dizia que a sincronicidade é a forma do universo ficar mandando coisas pra você enquanto você não resolve aquilo que você tem pra resolver. Tá, você não vai resolver essa questão? Então, mais uma vez, você vai falar, pô, mas de novo isso acontecendo comigo? Que coincidência! De novo eu tô vivendo essa situação. E ele dizia, pois é, enquanto você não resolver, não elaborar, né, a vida, o universo, a vida
podemos dar o nome que a gente quiser para essa transcendência, a vida vai te mandar novos episódios para ver se você aprende de uma vez por todas. Mas a sincronicidade também é essa coisa de situações que vão se unindo por um positivo. E você falou que 3 anos antes da pandemia vocês escreveram um livro. 3 anos antes da pandemia, aí um pouco menos preciso na data, eu comecei a pensar na ideia de uma metodologia, de um treinamento para falar sobre propósito de vida. E eu vou te dizer que depois a gente mudou um pouquinho aí, uma pequena questão entre as palavras propósito e vida. E aí veio um nome primeiro, Universal Journey. Durante um ano antes da pandemia, veio a oportunidade de fazer uma palestra sobre esse tema num Talks da Anshan, da Câmara Americana. Foi onde tudo que eu tinha ali de ideias flutuando ganharam forma. Cara, e aí veio a pandemia. E o projeto parecia que ia ficar, então, mais em stand-by. Eu lembro até que eu fiz uma palestra no Meli Experience, o evento do Mercado Livre, também sobre esse tema de propósito na vida, que é como a gente começou a provocar a questão, porque propósito de vida, em algum momento, começou a nos parecer uma coisa muito egóica. Propósito de vida, de qual vida? Quase sempre da minha. Então, qual é o meu propósito na vida, mas num sentido de o que resolve as minhas questões, como é que eu me dou bem na vida, mas como se eu morasse numa caverna ou numa bolha isolado dos outros. Quando a gente pensou nessa sutileza da mudança, propósito na vida, bom, na vida nos parece uma coisa mais ampla, onde eu me encaixo no todo. Pois bem, aí fizemos a palestra no Meli Experience, tá bom, veio a pandemia. Cara, aí no meio da pandemia apareceu um convite da Unicamp para levar isso em formato de curso online, porque era o que dava naquele momento, para grupos até 50 a mais, que precisavam muito repensar suas vidas e tal. E tudo foi ganhando o seu formato, né, de um curso. E o quanto mais eu estudava esse tema, mais ele me mordia pelo calcanhar. Aí veio o podcast, que num primeiro momento não tinha esse foco. E o Júlio mesmo falava, né? A gente tinha uma dor que era explicar para as pessoas. Mas o podcast de vocês fala do quê? Sobre o que vocês falam? Né? O nome já é provocativo, já não é autoexplicativo, né? Quando comi o cérebro de Sócrates. É sobre filosofia? É sobre culinária? Porque veio de um livro de poesias esse nome. Não, pior, né? É sobre canibalismo. É sobre canibalismo, né? A gente brincava e tal. Você come cérebro, é isso? Não, é um bate-papo sobre a vida. O primeiro subtítulo era Conversa sobre a Vida, né? Sobre a vida. Depois a gente foi colocando um monte de penduricalho agora. E foi aparecendo, né? Ele foi sendo refinado. Aí um dia o Júlio... Muito bom o nome. Mas aí um dia o Júlio falou assim, gente, eu acho que tem uma coisa que tá ficando claro pra gente. Mais do que só ter conversas, a gente vem cada vez mais falando sobre a importância do equilíbrio. Que a vida não seja desequilibrada, que por mais que ela tenha movimento, ele não seja o tempo inteiro para a esquerda, nem o tempo inteiro para a direita, senão você anda em círculos, ou você cai, né? Poxa, então legal, conversas equilibradas. Até que recentemente, né, a gente vai até trabalhar a reorganização aqui visual e tal, mas veio a clareza do propósito. Tá bom, para que existe o podcast de vocês? Para falar sobre a importância de ter consciência de qual é o seu propósito na vida. E que bom que, de repente, neste momento que a gente tem esta clareza, você aparece aqui para a gente poder falar disso. E olha a sincronicidade trabalhando. Acho que esse tema é um bocado importante para não ter uma vida merda. E nos bastidores aqui eu comentei, né, sobre o Simon Sinek, né, que ele tem aquele Golden Circle. E, resumindo, para quem nunca ouviu a história, ele tenta explicar por que algumas empresas elas dão certo, né, e o que elas têm em comum. E daí ele desenha esse círculo, né, falando, toda empresa sabe o que faz, né, o que ela produz, qual que é o serviço ou o produto que ela tem. Algumas empresas sabem como que elas fazem isso, mas poucas sabem por que estão fazendo o que estão fazendo, né? E ele traz isso no contexto de empresas e no contexto de pessoas isso acontece também, né? Às vezes a gente sabe, não, eu trabalho com tal coisa, né? Como que você faz? Às vezes a pessoa sabe fazer, mas por que você trabalha com isso? Poucas pessoas sabem explicar o porquê. E eu acho que esse propósito do nosso podcast, ele foi surgindo, né? E sem crítica quanto a isso, né? Porque realmente, às vezes a gente descobre o propósito das coisas fazendo. Numa jornada, claro. Então, assim, em relação a trabalho, por exemplo, cara, resumindo a minha história, né? Eu me formei em biologia, eu trabalhei um bom tempo com produção de vídeo e hoje eu tenho um escritório de arquitetura e estou abrindo uma construtora. Então, assim, e tem um podcast. Então, assim, se você for ver esse rolê todo, parece não, cara, o cara não sabe para onde que tá indo, né? Tá tudo perdido. Mas, assim, foram surgindo as oportunidades na vida e você vai abraçando aquelas oportunidades e, de repente, em um dado momento eu percebi qual que era o meu propósito, né? E hoje eu defino meu propósito profissional
como desenvolver a eficiência, a eficácia no trabalho das outras pessoas ao meu redor. Gosto muito de processo, desenhar processo, etc. Independente de onde eu estiver, eu vou estar trabalhando com isso. Então é isso, a gente vai descobrindo o propósito no meio do caminho, no meio do nosso caminho. E o nosso podcast não foi diferente, né? A gente, primeiro, sabia que a gente queria fazer um podcast. A gente já sabia o quê. Aí depois, no meio do caminho, a gente falou, cara, a gente está conversando de forma equilibrada, a gente precisa de equilíbrio nessas conversas. Né? Então, a gente não está trazendo um tema sendo... querendo polemizar só para ganhar seguidores, não é a nossa vibe. A gente não quer puxar para um lado para o outro. E cabe uma conversa equilibrada. Né? O que a gente precisa em vários aspectos da nossa vida é equilíbrio. Aí, recentemente, a gente falou, cara, sobre o que a gente está falando? Cara, é sobre o propósito de vida. Porque a gente percebeu, né, que em todos esses papos a gente precisa dessa definição de propósito. E a palavra propósito, né, usando ela virou o nosso propósito. Nosso porquê. Então, assim, a partir de agora, né, nos últimos episódios, a gente tem muito bem definido o porquê que a gente está aqui. O nosso porquê é para falar sobre o propósito de vida. Como que a gente vai falar isso? Através de equilíbrio. E o que a gente vai fazer? Conversar. Num podcast. Perfeito. Essa parte de propósito é interessante, cara. Por exemplo, hoje eu faço uma coisa que é fruto do livro que eu escrevi há 7 anos atrás. Eu faço a coisa que eu... Assim, o projeto que eu gosto com gente que eu gosto. Quer dizer, né? Um ponto importante, talvez, quando a gente está falando de propósito, são os trade-offs. Para quem não conhece o que é trade-off, como é que você traduziria são as trocas isso? Que, assim, que você tem que... Vamos supor, eu trabalho numa empresa, tenho meu salário, tenho uma pseudo-segurança. Hoje ninguém 100% é seguro numa empresa, né? Mas assim, eu tenho uma segurança ali. Eu vou atrás de um projeto que tem a ver com o que eu quero, com o que eu assim, meu sonho, etc. Só que às vezes você é casado. Então, assim, não que seja um problema isso, mas a questão é Pelo amor de Deus, até porque os 3 aqui na mesa são. Né? Que você falou, às vezes você é casado, aí regalou um olho. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: isso tem que estar combinado com hoje. Assim, tem que estar combinado o jogo. Exatamente. Porque, assim, se você abre mão de alguma coisa em detrimento de um projeto de sonho, você tem que saber que, às vezes, é tudo muito lindo na teoria, mas na prática, você vai ter momentos que você fala, caramba, cara, o que eu tô fazendo, entendeu? Porque eu abri mão, tive que abrir mão de coisas, de situações no passado para estar nisso, e é uma coisa muito legal, que eu amo, mas, teoricamente, não consegue me pagar todas as minhas contas. Por exemplo, um exemplo. Então, e por que eu preciso ter todas essas contas? Não é uma outra pergunta importante? Exatamente. Aí você fala, o quanto que efetivamente eu preciso, é bem isso daí mesmo. Assim, o quanto que isso vai tá me levando a minha vida, eu ter uma viagem a mais ou tá indo no restaurante todo dia. Sei lá, um exemplo besta assim, né? Então, é onde você começa a ter uma fase 2, eu diria assim. Uma coisa é você, né, fazer a ressignificação, onde você quer, o que você quer fazer. Aí você vai na ação, né? Beleza, vou para ação. Saiba que isso vai custar algumas coisas. Vai custar, talvez, né, um momento de vida teu que você seja um momento mais de plantar, que não seja tão de colheita. E aí você vai ter que estar preparado para isso. Uhum. Então, e às vezes não é simples, isso não é simples. Isso que faz que muita gente às vezes faz isso, depois volta falando, pera um pouquinho, preciso voltar, porque às vezes até por necessidade, né? Então, assim, você saber planejar e considerar isso é uma coisa muito importante, quer dizer, não só saber o que eu quero, mas também planejar isso. E quando eu falo de casamento, nada contra casamento, muito pelo contrário. Você apenas tem que estar combinado o game. Porque não dá. Porque tem certeza que tá casando pelos motivos certos, né? Exatamente. Certos para você, no sentido de fazer sentido no seu propósito. Eu tô casando porque eu quero ter uma mulher ou um marido que vai fazer tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Certo? Então você tá casando com um escravo ou uma escrava. Exato. Então, assim, que é ilegal, né? Então, assim, é uma coisa que mexe com muito. Assim, quando a gente tá falando de um tema muito profundo, assim, né? É um tema que se mexe na tua existência e você tem as pessoas, os relativos ali, né, os teus filhos, etc., que teoricamente que vai fazer parte dessa decisão. Então, é quase eu diria assim, é o passo 2, né? Passo 2. E isso tem que estar muito bem planejado, você tem que estar muito bem seguro, né, da onde que você está indo e sabendo que às vezes, voltando no trade-off, sabendo que às vezes você tem escolhas, né, que você tem que fazer e que tem que correr. Mas, André, você estava falando de trade-off, explicando o trade-off, né? Ele não vale só para o cônjuge, né? Ele vale para todas as coisas que te envolvem
no que você estava naquele status quo. Sim, né? exatamente. E aí você pode ter sócio, por exemplo, ou pode estar até na empresa X que trazia a suposta segurança, mas não era o que você de verdade se sentia feliz trabalhando todos os dias. Exato. E aí, quando você vai fazer o trade-off, na verdade é o seguinte, eu vou buscar aquilo que de verdade eu me alinho ou está em linha com os meus valores, mas aquela história do salário bom, do conforto, das viagens internacionais ou dos jantares, enfim, dos restaurantes com alta frequência, talvez eu tenha que abrir mão. Esse é o trade-off. É um dos exemplos de trade-off. Né? E aí, quando você traz a história de cônjuge, talvez o novo propósito que você encontrou na sua vida não casava com outro propósito do seu cônjuge. E eu nem conheço o teu cônjuge. Tá? É isso aí. Mas acho que é nesse sentido, É exatamente nesse sentido. Assim, Perfeito. eu acho que assim, são vários primas, várias, né, para as visões disso daí. Então, por exemplo, o meu caso, vamos supor, eu tinha 10 anos atrás, eu era presidente de uma empresa. E eu sofri muito nessa posição, não pelo fato do cargo, da função, mas assim, os sócios eram caras que faziam coisas totalmente, eu diria, heterodoxas, sendo assim, bem polite, entendeu? E eu falei, cara, assim, é um assunto que é muito velado isso, assim, eu quero ser presidente. Tá bom, você vai ralar, você pode chegar a uma presidência. Porque eu cheguei com 42 anos. Só que assim, existe um risco tão grande de algumas coisas que as pessoas não falam isso. Isso não está na imprensa, isso não está em lugar nenhum. É risco teu de patrimônio, porque você é estatutário. Se tem sócios que têm problemas de liability ali, você também você é solidário. Então, quer dizer, tem um lado negro disso aí muito forte. E eu sofri porque eram caras que não eram sérios. Então, assim, eu sofri porque assim, eu era do conselho, eu não dei minha saída na junta comercial do conselho e depois de uns anos vieram problema por causa disso. Olha, ficou um rastro. Aí eu falei assim, cara, será que eu preciso, assim, aquele negócio de, eu quero chegar na posição, né, porque é aquela vaidade. Eu falei, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida, cara? Será que eu quero estar correndo, assim, pelo fato do status quo, eu correr esse tipo de risco? Eu não quero mais correr esse risco. Será que é esse o meu propósito, Exatamente. né? Será que esse é o meu propósito? Quer dizer, é a posição, daí eu percebi ali que não era, cara. Falei, cara, aqui era uma passagem. Aí foi quando me deu a inspiração, junto com os outros caras, de escrever esse livro e fazer projetos hoje que tem a ver com o que eu acredito, correndo, assim, teoricamente, passando por tudo que você tem que passar, né? Porque, por exemplo, eu criei um negócio, que é o Future Hacker, depois eu vou falar com mais calma, mas, assim, é um projeto que no começo não tinha nem modelo de negócio. E a gente foi indo. Até a hora que a gente enxergou, depois de um tempo, esse modelo de negócio. Tipo um podcast que começa, não tem o seu tema muito bem definido e com o tempo você vai enxergando qual é o tema. Foi mais ou menos isso. Depois eu vou contar um pouco do caso do Future Hacker. Mas é isso, quer dizer, às vezes você... cada vez mais eu acredito, cara, que a gente às vezes tem que jogar, juntando com a sincronicidade que você falou, cara, jogar racionalmente pro universo. Jogar racionalmente pro universo. É quase uma contradição, né? Exatamente. Eu sei que, por exemplo, quando você faz um programa como esse, você não sabe exatamente onde vai dar, mas você vai fazer direitinho. E você sabe que você vai contar com alguma coisa legal que vai acontecer no meio do caminho. É isso. Isso é racionalmente no universo. Assim, ou seja, não é jogar afoito. Quando eu falo pra você, cara, faz direito, porque o direito numa hora vai vir alguma coisa muito legal, que você sabe, fazendo o negócio direitinho, as coisas... O universo começa a conspirar. É como a gente costuma dizer no mundo corporativo, tomar risco consciente. Né? É isso aí. Tem você que gosta de termos em inglês, né? Uma vez eu vi um termo que era um hard right, que é o quê? Fazer a coisa certa, por mais difícil que ela seja, sabe? Tipo, cara, eu vi que esse aqui é o caminho certo, então, cara, vamos seguir por aqui. Tipo mesmo. pagar imposto. Tipo isso. Não, exatamente. Dá pra sonegar, não dá? Dá. As pessoas são presas porque sonegaram imposto. Não tô ensinando como fazer isso, eu tô dizendo que é um fato. Pessoas foram presas por sonegar imposto. Então dá, não dá? Dá. Mas como é que é? Um hard writing? Hard right. É isso. Exato, é mais difícil. Sai mais dinheiro do seu bolso se você pagar os impostos certinho. Mas faça se esse é o certo. É nesse sentido, mais ou menos? Exatamente nesse sentido. Então, assim, é isso. Às vezes você percebeu assim, isso aqui está alinhado com o meu propósito de vida, está alinhado com meus valores, está alinhado com aquilo que eu estou construindo. Cara, segue esse caminho. De repente, assim, você não entende exatamente o que vai acontecer lá na frente, mas em algum momento ele vai se revelar. E a vida cada vez mais é não linear, cara. Isso eu acredito cada vez mais. Assim. As coisas não são lineares, cara. Não são assim, eu vou fazer isso para isso. Às vezes é um caminho que você nem sabe. É uma pessoa que a gente conheceu que vai ter... É muito mais a vida.
E é isso que eu falo, é você ter essa noção que o universo pode conspirar nesse nível. E aí você faz o negócio certo. Sim. Você fala assim, ó, pode ser que não seja agora que eu vou enxergar, mas eu fazendo direitinho, cara, vai ter gente aqui que vai curtir muito o que a gente tá fazendo e vai querer. Sim. Então, assim, quando você faz isso, é racionalmente, é racional que você tá fazendo isso. E você tá jogando pro universo. É racional porque é uma escolha consciente. Exatamente, e tá jogando pro universo. Você não sabe exatamente qual vai ser o resultado de cada uma coisa. E o futuro ele só faz sentido quando a gente olha para trás, né? Não sei se faz sentido essa frase, mas... Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu queria avisar o meu terapeuta que eu vou precisar de uma sessão a semana que vem por causa dessa frase. Não, explica, o que te passou? Boa, a frase é interessante. É interessante, né? Provocativa, né? Só para ser, pá, o que quer dizer isso, né? Isso é pro corte. Pablo Marçal, o Júlio tá ficando bom nisso, hein? Mas o que acontece? Tem muita coisa que quando a gente olha pra trás, é igual, cara. A gente conversou esses dias sobre um cara que ele teve um episódio de câncer na vida dele e como isso influenciou o propósito de vida dele. Hoje ele tem um projeto baseado nisso e ele fala do câncer como o elixir da presente. vida. Não, o tratamento foi o elixir da vida. Presente. Justo. Então, assim, é muito fácil você olhar pro passado e falar, cara, tudo isso fez sentido para eu chegar até aqui. Então, assim, na hora que você olha para o passado, fala, cara, aí você consegue entender a linha que construiu todo o caminho para que você chegasse nesse futuro que você está aqui agora. Então, é nesse sentido que eu quis falar. Mas tem um livro que eu não lembro como é que é o nome. Acho que o original em inglês é praticamente igual à tradução que ficou em português, que é aquilo que te trouxe até aqui não te levará daqui adiante. Sim. Não é garantia que te levará daqui pra diante. E mais do que o nome de um livro, é um conceito real. Né? Não, mas olha tudo que eu fiz até aqui, isso não tem valor? Tem, claro que tem. Te trouxe até aqui. Né? Não, mas e depois? Depois eu acho que você precisa mostrar que você pode continuar. Tipo coisa nos esportes. Não, mas esse jogador aqui, olha toda a história dele. É maravilhosa, linda, não vai ser apagada. Mas quantos gols ele fez nos últimos 6 meses? Nenhum. Não, mas ele tem uma carreira linda de 10 anos. Sim, eu sei, ninguém tá discutindo que a carreira não é linda. Mas os últimos 6 anos ele não fez gol nenhum. Por que ele tem que ser titular? E aí eu vou falar aqui uma opinião, porque eu, por exemplo, não tenho político de estimação. Não sei se isso é um problema nos dias de hoje, não sei se eu tô errado, porque às vezes eu fico meio assustado a quantidade de pessoas que têm político de estimação. Não importa o que ele disse, ele está certo. Senhor do céu, não importa o que ele disse. E tem gente que tem esportista de estimação, né? Eu particularmente não tenho. Tenho pessoas que eu admiro, mentores que eu escolhi, né, para minha vida, mas tenho alguma dificuldade com a questão da idolatria. Então, por exemplo, eu não tenho idolatria pelo menino Ney, quer dizer, pelo Neymar. Mas eu fiquei muito impressionado quando recentemente, numa entrevista do Dorival Júnior, né, técnico da seleção brasileira, não sei se quando esse episódio for pro ar, ele ainda será o técnico da seleção brasileira, mas enfim. Ele disse o seguinte, olha, eu não vou convocar o Neymar agora, mas eu já avisei ele que a vaga dele está garantida aqui. Eu achei aquilo um pouco assustador. Do meu ponto de vista, como um estudioso do comportamento humano, como alguém que trabalha com consultoria em desenvolvimento humano no mundo corporativo, que depende de desempenho e que sabe como alguns comportamentos afetam o comportamento das outras pessoas. Quando você diz que uma determinada pessoa que teve um histórico muito bom na seleção brasileira, entre aspas, porque ele pode ser o maior artilheiro da seleção brasileira em número de gols marcados, mas não ganhou nenhum título significativo além... Não, ganhou, vai, a medalha de ouro na Olimpíada, né? Foi um título sem dúvida importante. Mas não tem uma carreira, por exemplo, comparável à de Pelé, à de Garrincha... Podia citar aqui um montão de nomes, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, por aí vai. Mas os números de gols são impressionantes, passou o Pelé. Pois bem, essa história é maravilhosa? É. Essa história será apagada? Não. Mas o cara não joga há 1 ano por causa de uma lesão. E ninguém tá culpando ele. Por que ele não jogou? Porque estava machucado. Sim, mas aí você diz pra ele que o lugar dele tá garantido, sendo que você não faz ideia como ele vai voltar. O resultado de curto prazo dele é 0. E aí você diz, o teu lugar tá garantido. Qual é o recado que você dá pros outros? Não. Faça você o que você fizer, não importa. Tem uma vaga a menos aqui. Por quê? Porque eu escolhi já que eu vou dar a vaga para um cara pelo passado dele. Sim, mas aí nós vamos ficar vivendo de passado? Até quando? Porque a vida, e eu gosto muito dessa expressão, uso muito isso lá no Universal Journey, na Unicamp, a vida é sempre, gostemos nós ou não, daqui para frente. É isso aí. O que você fez te trouxe até aqui. Show de bola. E o que você fizer daqui para frente te levará para onde você quer ir.
Mas te trouxe até aqui, não garante que você chegará no próximo passo. Perfeito. E eu somaria isso falando também que no futuro, na verdade, você não constrói futuro, você constrói presente. O futuro nem existe, O né? futuro chega. Mas, Ele é uma ideia humana. construir agora. Assim, não adianta ficar pensando. Né? Ó, deixa eu só falar um negócio antes que a gente passe para o próximo, sobre o trade-off ainda que você comentou. Porque eu acho que é fantástico essa ideia, né? Tudo que você está fazendo é uma troca, né? Você está decidindo fazer uma coisa e está deixando várias outras coisas para trás, né? Você está decidindo, eu estou decidindo estar aqui, eu estou deixando de fazer várias outras coisas, né? E daí no intervalo ali você comentou, né, sobre o tempo. Você falou, cara, o tempo é igual uma torneira aberta. Não foi essa imagem? Ele falou nos bastidores, essa frase foi bonita. Como é que é? Não, assim, para mim, o tempo é uma torneira de água potável que está ali aberta. Exatamente. As pessoas só vão dar valor quando essa água começar a ficar menor e quando não tiver mais água. Então, assim, esse é o ponto. Então, assim, quando você está há 5 anos numa empresa infeliz, pensa que é essa torneira. Você fala, pera um pouquinho, eu estou jogando nos meus 35, meus 40 anos, um dos melhores momentos da minha vida de capacidade, etc. E estou jogando fora. Sim. Versus eu estar fazendo uma coisa que eu poderia estar gostando. Então, assim, eu acho que o tempo tem outra frase também que eu acho que é bem importante. É a seguinte, cara, que eu acho que quando você também... para quem que eu vou doar um dia da minha vida? Quando você profundamente incorpora isso, do ponto de vista corporativo, até de relacionamento, é profundo. Assim, cara, para quem eu vou dar um dia da minha vida? Imagina que você está num leito de morte, que você está em paliativos. Para quem que você vai doar um dia? Então, assim, você está numa relação tóxica. Você está numa empresa que também não faz coisas legais, que você não está feliz. Cara, o quanto que você vai ficar doando a sua vida para coisas que, teoricamente, você não acredita que vai ter retorno. Então, assim, o tempo, eu acho que as pessoas não valorizam como deveriam. Assim, na minha opinião. Assim, né? E onde é que essa história conectou na sua cabeça? Eu acho que esse é um dos principais trade-offs que a gente faz na vida. Né? Porque eu estou usando o meu tempo para alguma coisa. E eu estou deixando de usar meu tempo para outras coisas. Então, assim, se eu estou num emprego de merda, igual você falou, cara, eu estou deixando de viver algum outro trabalho que estaria muito mais alinhado com o meu propósito de vida. Uhum. Se eu estou em uma determinada relação, se eu estou... Sei lá, tudo que eu estou fazendo, usando o meu tempo para isso, eu estou deixando de usar esse meu tempo para várias outras coisas. Então, assim, esse eu acho que é o maior... Não, você quer ver um exemplo? Das trocas que a gente faz. Um exemplo interessante, cara, quando faz com filho, cara. Quando pega filho, assim, você fala assim, cara, eu estou numa reunião chatíssima aqui, sei lá, eu estou um happy hour chato pra caramba. Cara, eu poderia estar com meu filho aqui. Uhum. Quando você começa, e quem tem filho sabe, cara, quando você começa a... Faz esse trade-off na tua vida, cara. Assim, quando você começa a perceber uma situação que você fala, cara, não deveria estar aqui. Deveria estar com meu filho em algum lugar, poderia estar fazendo alguma coisa com ele, cara, que é o bem mais precioso, né? São os filhos. Para um pai que ama o seu Exatamente. filho, sua filha. Então assim, o tempo, eu acho que é uma divindade que ela é, muitas vezes... Tem até nome, né, para essa divindade, Cronos, né? Exatamente. Tem uma coisa interessante nessa história, né? Porque a gente fala muito de saber usar sabiamente o tempo, né? Porque para todos tem data de vencimento, certo? Nessa vida. E uma coisa que é certa, além da morte, é que cada dia mais a gente tem menos tempo, né? O cronômetro não para. Então a gente tem menos tempo a cada dia que vai passando. Só que quando você é muito jovem e está numa ascendente, por exemplo, no mundo corporativo, a gente brinca com a história dessa linguagem corporativa que a gente vai engolindo o sapo. Gostando ou não gostando, você vai engolindo porque você tem um objetivo, você quer subir verticalmente na escalada de carreira e coisa e tal. Mas com o passar do tempo, além da gente perder um pouco de corpo, virilidade e energia e coisa e tal, você vai percebendo que não tenho mais tanta habilidade para engolir sapo. Mas não é que você não tem mais habilidade para engolir sapo. É que você vai começando a ficar mais seletivo, que eu acho que vem com sabedoria. Né? Então, cada vez mais, talvez Deus sabe muito bem como fazer isso, porque Ele te deixa à vontade para você fazer o que bem entender, não é livre-arbítrio? Uhum. Só que em algum momento você começa a tomar uns tapas na cara. Você nem percebe. É a história do universo... Vem mais pra cá, vem mais pra lá. Ah, não, mas eu quero assistir. Daí começa a tomar um monte de tapa, começa a acontecer um monte de coisa. Você fala, mas por que tá acontecendo isso? Porque acho que tá na hora de você despertar, porque cada vez mais você tá tendo menos tempo. Então começa a fazer as escolhas seletivas. E o que você acabou de trazer, de a gente fazer escolhas conscientes, né? Escolher bem para quem eu vou doar meu tempo, tá bem em linha com isso. Porque quando você é jovem, você até tá lá
odiando estar lá, mas você fica. Porque, o que os outros vão pensar, ou tô construindo uma história, então eu tenho que dizer que eu tô gostando, mas eu tô odiando, em prol de outra coisa. E com a medida do tempo que vai passando, você vai falar assim, cara, eu não tô preocupado com o que os outros vão falar, não. Se eu acredito nisso, eu tô. Se eu não acredito, eu simplesmente vou dar as costas e vou embora. Porque eu sei o quanto vale meu tempo, eu sei o que eu preciso para mim. Exatamente. Né? E aí não tá mais em agradar os outros, e sim o que de verdade faz sentido pro meu propósito de vida. Foi você que outro dia, acho que até num episódio que a gente gravou, disse, eu começo a me ver numa situação onde eu já tenho mais passado do que futuro, no sentido cronológico, assim, acho que viverei menos anos do que eu já vivi. Foi mais ou menos isso que você falou. Né? Eu quero botar uma coisa ardida aqui, que vai fugir um pouquinho do que a gente está falando, mas como o propósito é clarificar, né, a gente estar mais consciente do nosso propósito na vida, eu acho que eu posso assim, mirar um alvo e acertar outro. Se a gente está falando que o tempo também é um senhor, uma divindade importante e ela tem um papel fundamental no adquirir sabedoria, né? Com o passar do tempo, se eu estiver atento, se eu estiver disponível, se eu tiver vivido situações, eu adquiro uma bagagem que me permite, se eu quiser, mais uma vez, né, os trade-offs, né, as trocas na vida, se eu quiser, eu posso usar essa maturidade para fazer escolhas melhores. Pois bem, em que momento que a gente desequilibrou a vida e saiu de uma coisa que era desequilibrada para um lado e veio para o outro? Do que eu tô falando? Quando nós éramos moleques, você falou de geração X, né? Aqui uma terminologia que diz respeito aos valores que desenvolveram a maioria das pessoas nascidas ali entre 1965, quando a globalização começa realmente a tomar conta da maioria dos países ocidentais, até final dos anos 70, começo dos anos 80. Alguns estudos vão mudar um pouco essas datas, mas é mais ou menos isso. Portanto, período onde todos nós 4 aqui nascemos. Mas quando nós éramos criança, o desequilíbrio era cala a boca e escuta o que os mais velhos estão falando. Mesmo que este mais velho fosse um idiota, fosse um ditador, fosse uma pessoa perversa, mas num primeiro momento a primeira mensagem era respeite os mais velhos no sentido até de obedeça. Acho que tinha um desequilíbrio ali? Sim, acho que tinha um desequilíbrio. Acho que muitas ideias foram se perpetuando, como, por exemplo, o preconceito a pessoas negras, como, por exemplo, o preconceito de que mulheres não podiam liderar empresas. Então, ideias foram perpetuadas muito mais do que precisavam, porque os mais velhos sabem de tudo, os mais jovens calam a boca e obedecem, certo? Beleza. Acho que nós fizemos parte de uma geração que viu uma transição social. E essa transição hoje, aqui, para mim, olhando com um olhar de sociólogo mesmo, me parece ser uma situação onde hoje os jovens é que sabem de tudo e as pessoas mais velhas não sabem porra nenhuma. Em que momento nós desequilibramos? E parecia que ia ser um equilíbrio bom, parecia que ia ser olha só, né? Vamos aprender também com os mais jovens aqui no sentido de idade mesmo. Vamos aprender com os mais jovens, os mais experientes podem reciclar, né, as suas ideias aprendendo com os mais jovens. Mas em que momento nós passamos o ponto do equilíbrio e desequilibramos para o que a gente vive hoje? Os jovens dizem o que é certo ou errado e os mais velhos viraram quase que um câncer na sociedade com as suas ideias arcaicas. Pera, e o valor da sabedoria que o tempo trouxe pra gente? Pode ser que não pra mim, talvez eu seja um boçal, até me coloco realmente nesta dúvida de que talvez eu seja um boçal. Acho que não sou, mas talvez não seja assim um grande sábio. Mas conheço pessoas ali de 50 anos, 60, 40, que são sábios, mas são sábios por acúmulo. Porque viveram e fizeram merda pra caramba e hoje entendem. E essas figuras são caladas, muitas vezes, por jovens que levantam a sua mãozinha e dizem: você tá errado, não é este o caminho certo. Em que momento a gente trocou a ditadura dos velhos pela ditadura dos jovens? Eu acho que é um pêndulo, né? A gente foi para um radical pro outro lado, né? Eu fiz uma entrevista há pouco tempo atrás sobre etarismo, né? Assim, com um médico, uma profissional de marketing, etc. E foi um tema muito legal, que assim, abordando muito esse tema, né? Quer dizer assim, né? Você tem hoje a parte de raça, a parte de equidade, isso já está bem resolvido, mas essa parte de etarismo não, né? Assim, no Brasil principalmente. O Brasil é um lugar onde, sei lá, 45 já está velho para o mercado corporativo. É bizarro. É uma coisa que lá fora não é assim. Aqui a gente está... E a gente começou a discutir um pouco mais do lado profundo, assim, né? Por quê, cara? Por que assim,
Porque, da onde que vem esse preconceito? Sendo que é uma coisa que todo mundo que vai passar, né? Todo mundo que, teoricamente, tem uma pretensão de vida vai passar por esse momento. E uma discussão que ficou bem em voga, assim, no Round Table foi, assim, a própria linguagem com a pessoa mais velha. Chega para um cara de 60 anos, porque você, senhorzinho... Senhorzinho, o cara às vezes é maratonista. Então, quer dizer, a forma de linguagem também, até nas propagandas, quando fala de um cara de um cabelo branco, é como se ele fosse, você, assim... a linguagem infantiloide. Quase um tadinho, né? É um infantiloide. Assim, é a linguagem infantiloide que você fala com pessoas mais velhas. E são caras que estão, às vezes, com a capacidade cognitiva no ápice. E você está fazendo de formas assim como se fosse... fizemos aqui um programa da terceira idade, assim, tudo como se fosse, assim... era uma coisinha de... uma caridade. É bizarro isso, quer dizer, né? Então você também não vê também do lado, de novo, da forma, da linguagem de falar com esse público de uma maneira madura, de uma maneira de igual para igual. Assim, vamos ensinar você a mexer no... Então, assim, você vê que a maioria das campanhas sempre tem aquele senhorzinho, né? É uma maneira, assim, tão, de novo, infantil de você falar. E já é um preconceito que está velado lá atrás. Isso é uma coisa, né? E aí, uma outra discussão foi exatamente nas empresas. Quer dizer, você pega hoje as startups, por que não faz um blended, né? Uma mistura de gente mais velha com gente mais nova, para os dois lados. Tanto gente mais nova nos conselhos de empresas que são as maiores listadas, que hoje a maioria é 60 a mais, e tem uma coisa muito complicada, porque são pessoas que não são tão letradas de inovação, não letradas de termos de SG, e você, teoricamente, está fazendo a visão estratégica da empresa. São pessoas que, teoricamente, não estão letradas em todos esses temas. Tem mais risco, né? Tem mais a perder também em tomar decisões mais ousadas, né? Exatamente. Depois de 60 anos de vida, você pode estar ali mais medroso de tomar algumas decisões. Exatamente. Então, eu acho que, assim, falta, na minha opinião, só para trazer um pouco esse tema, assim, eu acho que assim é pendular. Eu acho que o negócio agora exatamente foi pro lado. Eu creio que a gente vá para um equilíbrio, assim, onde a gente começa a ter um pouco mais de diálogo entre essas duas, sabe, por gerações, que assim só tem a ganhar, sabe, assim, eu adoraria ver gente mais velha de conselhos de startups e ao contrário também. Jovens em conselhos de empresas um pouco mais estruturadas para trazer esse freshness, né? Essa parte de inovação. Mas aí a nossa geração aqui, portanto, estou falando de pessoas entre 40 e 60, para fazer aqui uma síntese burra, como diria Nelson Rodrigues, na generalização, mas necessária para uma discussão ampla. A gente não está meio covarde? A gente não está se sentindo meio espremido? Porque a gente não é nem o cabeça branca, que por mais que possa estar sofrendo um etarismo, tem ali também uma certa imposição de respeito pela vivência, mas também não somos os jovenzinhos ousados de cabelo colorido e de ideias coloridas. Eu sinto que a gente tá meio covarde. A gente vê um jovem cancelando uma pessoa mais velha porque ela não tá acompanhando uma mudança e esquecendo que é difícil para ela acompanhar essa mudança. Da noite pro dia, é preciso um certo tempo. Ninguém tá dizendo que você vai deixar o tiozão do churrasco preconceituoso sendo preconceituoso para sempre. Não é disso que se trata. Mas é entender que há um tempo de transição para uma nova ideia. Mas eu sinto que um jovem hoje em dia tem tanta liberdade de questionar tudo, e o tanto aqui não é uma crítica, é uma constatação. O tanto pode ser bom, mas pode ser uma merda também. Kant deixa bem claro há 300 anos atrás, e eu concordo, que liberdade não é fazer tudo o que a gente quer. Aliás, muito pelo contrário. Quem só faz o que quer é escravo dos seus desejos. Quem é escravo não é livre. Liberdade é você ter a capacidade de dizer não para algumas coisas. Inclusive dizer, não vamos apedrejar esse tiozão. Não vamos cancelá-lo porque ele tem ideias preconceituosas, porque nós entendemos que ele foi criado desse jeito. Nós vamos educá-lo, nós vamos ajudá-lo. Mas se a gente só ataca a pedra nele, o que nós estamos ajudando? Nós estamos criando uma sociedade polarizada e que está gerando inimigos. Só que hoje o poder, me parece, ter ido para o mais imaturo, para os mais jovens. Então quem contesta nunca erra. Quem acusa nunca erra hoje em dia. Quem acusa alguém de ser arcaico nunca erra. Como assim? Né? Você que, né, tem até um projeto cuja palavra futuro está no projeto, né? O que será que vai ser do futuro se quem estiver liderando as iniciativas é alguém que não tem ainda experiência de vida, não errou ainda o suficiente para poder dizer
aqui talvez eu tenha que buscar um pouco mais de equilíbrio. Eu sinto um radicalismo hoje no peso que se dá para a opinião de pessoas jovens. E deixa eu deixar claro, radicalismo, concordo com você, cadê a mescla? Mas o Pailu falou uma coisa alguns episódios atrás, quando a gente discutia até o título, acho que era Matrix de papel, né? A gente falava sobre essa inevitável vida digital. Inevitável. Mas o Pailu trouxe uma coisa muito interessante. Nessa vida digital, pode existir uma questão que é a falsa impressão de que os direitos estão todos estabelecidos para todo mundo, porque no digital eu posso falar o que eu quero e eu posso fazer e apagar, etc e tal. Mas quando eu venho para a vida, como é que a gente chamou na época o termo? Presencial e analógica, que é a vida onde a gente come, respira, se abraça, é uma vida analógica. Eu não te dou um abraço digital, eu só te dou um abraço analógico. Eu só pego no braço do Pailu e vice-versa. Se ele tiver um dia triste, eu falo, brother, pode me falar, tô te escutando. Eu só encosto nele no analógico, não no digital. Nesta vida analógica, as coisas não são assim, direitos para todo mundo, eu faço o que eu quero sem deveres. No mínimo, eu tenho que ter equilíbrio entre direitos e deveres. Não, e assim, você falou uma palavra-chave que a gente, até no projeto, a gente tem até a gente escreveu até um tema sobre isso, exatamente dessa como a gente consegue mesclar o analógico com o digital. Porque o digital, existe um déficit cognitivo dos atalhos. Então, assim, uma coisa é você... Só, assim, você pega assim, da nossa geração, então a gente sabe do guia 4 rodas. Antigamente você tinha que pegar o mapa lá, F4, assim, quer dizer, o caminho... Droga, virou a página. Exatamente. Então, assim, era um caminho que, assim, puta, era um chato pra caramba, mas só que te trazia uma noção de caminho que hoje o moleque aperta um botão, ou a gente aperta o botão, já leva a gente onde a gente quer. O quanto que a gente está perdendo desse poder do analógico? De aprender, né? Sim, porque o caminho, às vezes, é tão importante quanto o resultado. Então, assim, se em tese eu tenho a minha vida que é gerida por atalhos, ou eu estou formando um filho meu com 16 anos que fala, tua vida é atalho, como é que esse cara vai se preparar para o futuro sem ter passado por coisas analógicas? Então, assim, esse é até foi já uma discussão muito forte que a gente já teve lá no próprio podcast. E de assim, putz, cara, por exemplo, o que eu faço com meus filhos? Cara, meu filho, graças a Deus, compra vinil. Eu fiquei caçando com ele caça de árvore para fazer fogueira, quer dizer. Então assim, e eu trabalho com inovação, mas ele adora isso. Ao mesmo tempo é um geek. Então assim, como é que eu consigo fazer essa mistura? Equilíbrio, sabendo que essa perda cognitiva pelo digital, cara, é uma coisa que a gente não tem tanto estudo falando sobre isso. É verdade, cara. É verdade. Você tá falando, cara, você pega um texto de um desses escritores antigos aqui, você pega um Vitor Hugo da vida, todos esses caras. Na nossa idade, eu tô com 43 anos. Né? Às vezes você pega um texto de um cara desse de 43 anos e você fala, meu, o cara era muito mais inteligente do que eu, do que qualquer outra pessoa que eu conheço aqui. Dá a impressão que o passado criou pessoas com uma capacidade intelectual, né? Capacidade de fazer conexões, de entender o mundo, muito superior ao que a gente consegue fazer hoje. E certamente tem a ver com isso. Hoje a gente tem muito atalho, né? A gente não precisa... Os caminhos, a preguiça dos caminhos, né? Porque assim, em tese, assim, eu não vou nem tirar o mérito da conveniência e da importância do digital. Uhum. Mas é que eu acho assim, se a gente só mirar nisso, eu acho que tem uma perda. A gente fica burro. Não vai dar ruim lá no fim. Tem uma perda. É uma perda que assim... eu, quando vou falar com professores de escola da minha filha, é um problema, assim, né? A geração do TikTok, quer dizer, como é que ela faz para absorver conhecimento? Que às vezes você tem que absorver lendo, quer dizer, né? Não é fazendo assim no celular. Então, assim, o que isso vai ser da próxima geração, sei lá, dos próximos 10, 15 anos, que são, teoricamente, a geração do TikTok. Imagina que daqui a 15 anos a geração do TikTok está entrando no mercado de trabalho. Como é que vai ser de falar de temas profundos, assim... Mas já está sendo, cara. A dificuldade que as pessoas estão tendo em lidar com frustração. Você diz para ela que o trabalho dela não está bem feito, por mais técnica de feedback que você use, a técnica A7, que é a que a gente desenvolveu na Vertigo 16, a técnica STAR, não importa. Você vai lá, usa uma técnica, mas não, você está dizendo que o meu trabalho não está bem feito. Eu vou cuidar da minha saúde mental e você está acabando com a minha saúde mental. Sim, tudo bem, mas... A vida acaba com a nossa saúde mental. Nem o exagero de antigamente, que é cala a boca e faz o que eu tô mandando, e as pessoas se devastando, né, emocionalmente, mas nem o exagero de hoje, que tudo é, né, super delicado e perigoso. Pra mim, cara, é muito claro
que vem acontecendo. O André falou de pêndulo, né? Pra mim, eu vou ser mais radical ainda, cara. É efeito chicote. Quando você joga uma energia, que era a de a gente calar a boca, ouvir o mais velho, não pode ter opinião e coisa e tal, era um bloqueio pra nós. Quando a gente cresceu, a gente falou, cara, eu não quero trazer esse tipo de bloqueio, eu não quero transferir tudo que eu recebi que não foi bom pra mim, pro meu filho ou pra minha filha, né? Então você fez exatamente o contrário. Aí volta a energia do chicote, que ela vem tão dolorida quanto, porque aí você faz todo o contrário para dizer, olha, vou liberar o que eu passei de mal nessa situação, vou deixar você com liberdade, vou deixar você com escolhas. E a pessoa, às vezes, a criança ou o ser humano, não tem nem a maturidade ainda para tomar algumas decisões. Ou não passou por algumas experiências para poder formar opinião. E você está transferindo uma carga de responsabilidade tão violenta, achando que você está fazendo o melhor por ela. E, na verdade, você está criando uma bolha. E quando você não existir mais, aquela pessoa não vai saber se defender. Porque o mundo lá fora é extremamente cruel. Extremamente cruel. Então, se a gente faz uma bolha aqui, eu não deixo ninguém tocar meu filho. Professor nenhum vai falar mais alto com meu filho. Professor não está aqui para educar, ele tem que me ajudar. Sabe assim? Opa, é uma coisa estranha aí. Porque quando a minha figura não estiver mais aqui, a minha filha, eu tenho 2 meninas, como é que elas vão lidar com o mundo? Pai, me ajuda. Não tem pai para ajudar. Levanta, enfrenta o problema. Ah, mas eu não tenho casca, não tenho músculo. E agora? Faltou protagonismo. Eu concordo em gênero vai destruir a pessoa. Ô, senhores, deixa eu fazer o meu papel aqui, já que eu comecei esse papo. Então, deixa eu propor que a gente faça um break, porque o papo tá tão bom, tem tanta coisa ainda pra gente falar. Vamos propor dividir esse episódio em 2 partes. A gente já fez isso uma outra vez com a Kátia, funcionou bem. Então, eu vou propor que a gente só feche esse assunto rapidinho e a gente retoma. Então, quem tá nos assistindo essa semana já fica amarrado aqui com a gente pra voltar aqui a semana que vem. Da minha parte, já que a gente tá falando o antídoto contra a vida merda, me parece muito claro que o antídoto contra a vida merda é você ter autoconhecimento, porque esse autoconhecimento vai te fazer começar a entender qual é o seu propósito na vida. E sabendo qual é o seu propósito na vida, você começa a se capacitar para ser protagonista deste propósito e não esperar que alguém resolva o seu problema. Diferente disso, vamos fazer a conta ao contrário. Aí eu não sou protagonista, então eu sou vítima, então a minha vida não tem sentido, então eu não sei nada de mim porque o outro nunca me ajuda, etc e tal. A vida vira uma merda. Exatamente. É isso, eu poria só um ponto que a gente não falou, mas eu vou deixar de gancho aí, que são as armadilhas do autoconhecimento. As armadilhas do autoconhecimento? O que eu acho que eu sou e se eu sou realmente isso. Pois bem, então daqui uma semana a gente vai falar das armadilhas do autoconhecimento. A gente vai voltar para a segunda parte desse delicioso papo aqui sobre o antídoto de uma vida merda, contra uma vida merda, enfim. Tem muita coisa para falar, você ainda precisa falar do Future Hacker, do projeto, e eu quero provocar o que vai ser o futuro. Vamos falar um pouquinho disso. Fechou até aqui? A gente volta semana que vem. Pausa de uma semana? Até já, gente. Até a semana que vem. Valeu, pessoal.